Então, com tudo que a gente passa, é muita gratidão. A gente está aqui trabalhando, hoje o trabalho principal é dela e nós como braços, né, de mais uma noite aberta a todos. Muito obrigada a todos pela confiança. É isso, vamos fazer oração, senão eu não consigo falar, tá bom? Vamos lá, respirando fundo. Muita gratidão no coração. Reunidos em mais uma noite. Esse trabalho que a Mirella iniciou no Evangelho do Lar. E hoje temos a oportunidade de estar aberta, porta aberta a todos que assim o queiram. Esclarecer suas dúvidas, acolher seus corações, mesmo aqueles que passam um dia ou os que vêm toda semana. Sempre são corações acolhidos. O trabalho energético dessa reunião é composto em esclarecer as dúvidas, libertação de crenças, tratamentos de saúde. Todo esse energético acontece enquanto ocorrem essas perguntas e respostas. É a principal atividade da casa, com a principal movimento energético da casa que sustenta todos os outros, através da reunião aberta. Se não tem reunião aberta, não tem outras atividades, que é o que faz sentido a função da Luz de Maria mesmo, que é o trabalho da Mirella à disposição de todos. Que seja uma noite de paz, de luz, de gratidão, com a bênção e proteção de Deus, Maria, Arcanjo Miguel, Jesus, Kutume, todos os mestres, seres de todas as dimensões, guias, mentores de todos nós que assim formamos essa egrégora. Vamos iniciar essa noite com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. O que trouxeram nos corações hoje? Eu trouxe gratidão. Segunda-feira passada, estava muito chateada, muito magoada. Algumas pessoas sabem que eu vinha passando, né? Nesse decorrer de dias bem densos. E aí, na quarta-feira, eu fui demitida, com requintes de crueldade. E na segunda-feira, eu já sabia que isso ia acontecer. Só que eu me vi muito desesperada. E aí, eu vim na reunião e eu fui embora muito desesperada. Porque eu fui chegando na minha casa e aí foi acalmando. E eu,
peraí, não, quem eu sou? Por que eu estou nesse desespero, né? E eu fui acalmando, dormi muito bem, passei a terça, na quarta-feira eu fui demitida. E aí eu peguei tudo que era meu, sendo vigiada, né? Pra não roubar nada, né? Quem deve ser lá. E aí fui embora. Um dia depois foi meu aniversário. E aí, durante um almoço que eu ganhei de aniversário, o Matheus me ligando, o Matheus não liga, me manda mensagem. Nora, me manda seu currículo urgente. Eu, meu Deus, estou na rua, como é que eu faço para conseguir fazer? Mandei. No mesmo dia marcaram uma entrevista para hoje. E eu fui na entrevista. E eu acredito que eu entrei. Mesmo que não, independente se sim ou não, isso só vem me mostrar que a gente precisa confiar. Confia que está tudo bem. E que não dá para ficar num lugar que está te matando. Dinheiro nenhum vale isso. Dinheiro nenhum. Eu ouvi no mesmo dia do meu aniversário, por várias pessoas, inclusive desse lugar, que eu sou luz. E eu, meu Deus, por que estão me falando isso? Que eu sou luz, que eu sou luz, que eu sou luz. E eu sei que eu sou luz. Então não dava para ficar num lugar que não tinha mais a luz de ninguém mais. Como foi essa conversa hoje? Na entrevista, Uhum. foi como se tivesse conversado com amigos que eu nunca vi. E eu falei a verdade, toda a verdade, de tudo. De tudo, não só de lá, e do decorrer da minha vida, de como eu sou no trabalho. Eu sou chata no trabalho, eu sou... porque eu faço as coisas certas e eu não gosto de nada errado. E o que ele sabia do seu antigo trabalho? Nada. De você, nada. Mas ele conhecia o seu antigo Isso, trabalho? de mim, da pessoa norma, nada. Mas da empresa, ele sabia de mim tudo. De uma apresentação que a Mirella deu no BNI, ele foi só da apresentação de 7 minutos, acredito. Ele ficou encantado com a escola. Ele, sem conhecer, a primeira coisa que ele falou, nossa, você é da Girassol? Eu vou colocar meus filhos lá. Aí eu tive que contar o que aconteceu, o ocorrido. E aí ele falou, nossa, muito triste. É uma pena que você não está lá e uma sorte que você está aqui. É isso mesmo, é isso aí. Uma porta se fecha e outra se abre, né? São os momentos da vida. Mas o meu medo não era, sabe, emprego a gente arruma aqui. Isso. Mas era por conta da minha idade, que quem não sabe tem 52. Certo. Ainda bem. Mas, ainda bem, né? Muito obrigada. Mudei, né, gente? Olha, fala, mudou a fisionomia. A cara dela tá clara, bonita. Então. E eu estava lá ficando, não só doente, estava ficando doente sim, mas é porque eu sou apaixonada naquelas crianças. A única coisa que eu sinto falta é das crianças. O resto não, eu trabalhei muito sim, dia e noite, no cimento, não tinha nem banheiro no início, mas tá tudo bem, trabalho vai e vem, mas as crianças eu senti muita falta. Então eu vou te fazer mais um outro elogio. Eu acabei de vir da Maricada, tinha uma moça que perguntou, Simone, você tá lá na Maricada, né? Falei, não, também você vai lá embora. Ela começou a rir. Aí, mas o que está acontecendo? Eu falei, aquela moça. Eu falei, qual moça? Ela foi a nova, que está sempre uma criança no colo. A minha amiga vai tirar, porque a Nanda saiu. Eu falei, meu Deus. Então, você é uma fofa. Uma fofa de ser. Obrigada, quem será esse anjo? Não precisa falar nome, né? Eu só estou dando recado. O seu retorno do meu trabalho, isso é muito bom ouvir. Isso é muito bom de ouvir. Falaram assim, como é que perderam uma profissional dessa? Aí eu, finalmente, me perdoei. Aí eu tive que falar, né? Não consegui. Eu tentei, juro. Eu tentei falar pouco. Mas eu falei, claro. Eu falei. Quando eu já estava falando. Depois eu pedi perdão a Deus. Mas eu não podia deixar de não falar, porque eu já estava aqui, ó. Desculpa. E é muito difícil. É difícil a gente muito não falar. difícil a gente não voar na pessoa. E eu falando, Deus, você está me testando, mas Não é não difícil? para
escola que fica anos sem a documentação tá ok, eu sou testemunha disso, foi ela recebeu elogios. A menina recebeu muito elogio por causa da escola. Mas por quê? Porque ela sabe, ela confiou no meu trabalho. Nem eu confiava tanto no meu trabalho, eu fazia, né? Mas ninguém falou, olha, você sabe o quanto que você faz. Aquela prefeitura, gente, eu tenho portas abertas na prefeitura. Não é todo mundo que tem. Não é? Aí perguntaram assim, você vai conversar com a Norma e com a Mirella? Eu falei, vou conversar. Me fala qual escola que eu quero transferir meu filho. Eu falei, eu ainda não estaria em escola, né? perguntaram se vocês, a menina e você, eles abriu uma outra. Já queria levar. A cultura deles pertence. Faz parte de plantio e colheita, né? Faz parte da dedicação, faz parte da caminhada de cada um. Ninguém está onde não era para estar, mas existe sempre uma escolha da ação, porque o livre-arbítrio ele existe e faz parte de qualquer comunicação, ele faz parte de qualquer convívio. Então tem um grande plano e existem aquilo que já conversamos várias vezes a respeito, né? Um plano, um foco e os caminhos paralelos que geram que são as consequências das ações das ações não consideráveis, né? Que você torce para que a pessoa siga o caminho principal. Mas o maior desafio do ser humano quanto encarnado é lidar com esses né, limites do até onde passa por cima do outro, ou até onde age no respeito, porque o respeito é a maior busca da expansão da humanidade. Respeitar as diferenças, se respeitar no micro, no macro, em todo lugar, né? O respeito entre as diferenças. E aí vem para o lado, né, de ganância, vaidade, orgulho, né, raiva, todos os emaranhados de sentimentos que alimentam e tiram do principal caminho. E aí isso faz com que incentivos aconteçam para que mantenha-se fora do caminho. E assim, não é incentivo besta, é incentivo criado, incentivo desenhado, incentivo alimentado, é uma história contada que é verdadeira, porque a pessoa desenhou aquilo. Então não existe mais conversa, porque é uma realidade criada e outra realidade da realidade. É verdade. Então, se você falar que a outra pessoa tá errado, é outra camada. Então a pessoa, não, mas eu não estou errada. A minha vida é essa. Então aí que é o entendimento de que, opa, então a sua criação é essa, a sua criação da realidade é essa e a minha é essa. Não tem como manter, porque as criações da realidade são diferentes. Isso aqui não tem como elas se adequarem, se acoplarem, porque são realidades que não se complementam. Porque uma é do caminho e outra é outro caminho. Então o desafio da humanidade é esse entendimento para pôr um fim e um novo início. Quantos relacionamentos não passam-se uma vida com duas realidades se aturando, por exemplo? E cada um se convence de que aquela vida era a vida que era para ser. Não vieram para sofrer. Vieram para lidar com os karmas e as resoluções dos desafios. Não para viver a vida com o sentimento de sofrimento, com o sentimento de que a vida é só isso daqui, é só essas coisas, é só uma porrada atrás da outra. Não é sobre isso. A porrada vem, você lida com ela, lida com o processo, ora com mais ajuda, ora com menos ajuda, mas pegando a beleza das pequenas coisas. E se eu não estou conseguindo enxergar sozinha a beleza das pequenas coisas, eu busco ajuda. Que é nessa parte. Mas é para quê? Busco ajuda para quê? Para olhar os pequenos, né? E seguindo em frente.
Isso é plantio e colheita. E aí nisso você segue plantando, colhendo da semana passada, plantando de agora para colher semana que vem e assim por diante. Seguindo o caminho, você vai plantando uma coisa. Seguindo outro caminho, você vai plantando outra coisa. E não é que aquele não vai colher coisas boas, porque ali também vai fazendo do seu jeito coisas boas. Mas vai lidando com a lei da ação e reação. A intenção por trás da ação, ela pode não ter sequer uma palavra da verdade, mas a intenção não tem como ser mascarada. Porque a intenção, ela é energia pura, ela é energética. Então, o que se emana, volta. Por mais que a pessoa fale sorrindo outra coisa, mas se ela desejou aquilo outro, a intenção dela é outra, não tem como mascarar. Então vem. E o que todos no planeta estão enxergando? Que o retorno vem e está vindo muito mais rápido, né? O retorno está vindo assim, né? A jato. Isso não é uma torcida. Isso não é isso não é um alimentar, não tem problema nenhum, entendeu? Isso não é um alimentar, isso é consequência, ação e reação. Então busque cada vez mais nas suas ações, não ficar torcendo inclusive coisas ruins ou porque alguém me fez mal, torço para que a pessoa não faça isso. Por quê? Porque vocês estão emanando esse sentimento e aí vai vir isso para vocês. Em pequena escala, porque você está num sentimento, num momento de desespero, tudo bem. Mas busquem o mínimo possível isso. Porque tudo que você emana volta. Então, se eu estou sentindo raiva, eu estou percebendo que a raiva está em mim, mas eu não vou ficar transferindo a raiva para as coisas. Eu percebo que a raiva está aqui e eu tenho que lidar com ela. Estou com raiva. Então, estou aqui, vou ficar mais quieta, vou tentar não entrar em embate, porque senão eu sei que vou ferrar com tudo, e vou me respeitar e entender que eu tô com raiva. Se a raiva veio forte, o que aconteceu antes para essa raiva estar aqui? Aí eu começo a olhar o desenho como um todo. Por isso que quanto mais no silêncio você ficar percebendo que está forte essa raiva, você consegue se estudar. Então a raiva, os sentimentos densos, eles estão aí para você olhar para eles, não para você ficar com raiva e aproveitar e xingar um, xingar outro, colocar minhoca na cabeça de um, colocar minhoca na cabeça de outro. Aí você deixa o outro com raiva, o outro com raiva, o outro com raiva. Aí aquela raiva que estava só em você daquilo gerou um caos que às vezes depois da sua raiva passou, você nem lembra o que foi que você falou e você já acabou com o dia do outro. Porque a raiva ficou no outro e o outro não tem raiva de você com isso. O outro tá, mas aí a raiva vai para outra coisa. Você só passou a raiva, assim, ó. Você só... Então, busque ter essa responsabilidade do que você, né, do sentimento que está em você, reconhecer ele e ficar em você para cuidar dele. Porque se você tem o seu convívio, o seu vínculo, você faz por onde para que não passe adiante ou se resolva. E quando não tem mais nada a ver com isso, que eu percebo, o que Deus faz? Né? Pega aí, tira. Você falou da raiva, mas o desespero também é um grande gatilho para você falar muita coisa, né? Porque aí você não processa. Eu tô falando isso porque eu me vejo assim, não com raiva, mas na hora do desespero, é como se eu achasse que eu falando, pra quem relaciona comigo, pai não, né? Ou mãe, mas minha mãe ou meu marido, é como se eu precisasse falar. Só que aí depois eu falo, putz, acho que se eu tivesse me mantido um pouco, eu não teria vomitado mesmo a palavra, né? Ficar quieta, né? Só manter um pouco no silêncio, mas o desespero me gera uma sensação de... eu fiquei desesperada. Eu me sinto por muitas vezes assim, esse desespero. Eu falo, meu, você não tá enxergando isso, você não tá enxergando isso. A pessoa tá enxergando, mas eu quero que ela enxergue da minha ótica. Então o desespero gera isso. Sim. Apontar que o outro, em mim pelo menos, apontar que o outro tá errado, mas na minha visão. Eu não pergunto pra ele antes, meu, o que você passou pra você ter feito aquilo? Você consegue entender que eu penso assim? Agora eu consigo falar aqui pra vocês, é bonito. Mas na hora do desespero, eu acabo... Aí daqui a pouco eu volto, eu tomo um banho e falo, nossa, isso é desespero. Pra que esse desespero? Mas se pergunta, você tem medo de alguma coisa? Não, mas tá com desespero porque tem medo de alguma coisa, né? Tipo, é meio por trás, né? Ele faz parte, né? Ele faz parte do ser humano.
Falar que ninguém aqui se desespera. Não, e o meu desespero era o medo de eu avançar. Porque gera uma raiva muito De grande avançar o quê? da pessoa. Ah, Gente, não tem como. Eu não posso negar isso que eu senti. sim. Não posso negar. Eu senti medo, eu senti raiva, eu senti angústia. Porque o dia ia passando e você vai ouvindo. Não, gente, você está falando mentira. E as outras pessoas que sabem que era mentira, indo que nem os cordeirinhos ali, ó, tudo acompanhando, dizendo sim, tá certo, você tá certa. Sabe? E aí, pra mim, era pior. Como assim? Você sabe que é mentira. Entendi. Você estava junto, você sabe que é mentira. Aí você está indo junto ali. Aí você fica ali, olha a verdade, você estava junto. Ah, é verdade, eu estava junto. Aí depois a pessoa tá tudo bem. Daqui a pouco a pessoa vira de novo. Aí eu de novo, gente, você estava junto. Então eu falei, não, chega, agora eu não quero mais saber disso. Você tá ficando doente, sou eu. Isso, é isso. Entendeu? Aí na segunda eu estava muito desesperada. Aí na terça, falei, se Deus quiser. Eu já sabia. Na quarta, até avisei, olha, fiquem preparados para vir me buscar, porque eu serei mandada embora. E aí passou o dia inteiro com muito trabalho, pedindo aquilo. Mas assim, Você já sabia, né? muito surreal. Aí daqui a pouco veio e falou, olha, você, ó, mas tchau. Entendeu? Aí fui. O Mateuzinho estava lá me esperando, peguei todas as minhas coisas. Vamos embora. E todo mundo, na hora da saída, as mães perceberam e aí mandaram mensagem e eu falei, eu não vou negar. Fui sim, fui mandada embora. Não neguei nada. É isso. Não dá pra ficar inventando historinha. Não, gente, ela é muito legal. Só deu uns diazinhos de férias. Que bom. Obrigada pelo seu relato, pela sua verdade no coração. É importante falar que cada um leve para o coração o que é para levar, não para ficar sobre o assunto em si, e sim para entender sobre a resolução do sentimento dela, de uma semana para outra, né, o pedido de ajuda. Sim, eu tive e o muita encaminhamento. ajuda de muita gente aqui, muita gente mandando mensagem, muita Não, gente... e um pedido de ajuda energético, mesmo em Sim, encaminhamento isso. e de uma segunda para outra, né? O quanto de coisas que acontecem em uma semana, Uma né, semana, que fala, é. mais. Então, por isso que é um dia após o outro, né? No desafio, na dor, na alegria, na tristeza, é um dia após o outro, na certeza da continuidade, na certeza do que é plantado. E que a colheita, ela é fato. E não foi só uma semana, eu percebia que você chegava cansada, sem energia, estava sempre cansada, pesada. Triste, Hoje você né? é alegre. E triste, né? Estou leve nisso. E sorrindo. Que bom, é isso mesmo, né? As pessoas percebem. Percebe, não tem jeito. Obrigada, viu, meninas? Vocês, de um jeitinho ou de outro, sempre um recadinho, né, Márcia? As orações, né? Muita oração. Que mais? Que mais que trouxeram nos corações? O meu tá apertado. Sofri. O meu da minha filha. Uma pessoa muito importante na minha vida. Partiu de um jeito muito brusco. Eu fico até preocupada, porque do jeito que ela foi um acidente. Passou um caminhão em cima. Foi muito brusco. Como que a pessoa desencarna assim? É muito difícil. Aí eu fico preocupada. Ela deixou uma filha de 16 anos, que vai ser muito difícil para mim. Eu precisava muito dela. E aí eu fico preocupada. Como é que ela vai aceitar essa partida dela? E eu já estou sempre já pedindo. Maria, siga Maria. Siga a luz. Entenda, aceite. Parece que é tudo de novo quando foi a Tatá, sabe? E eu sei que sofre. E aí eu fico preocupada com ela. Mesmo, sabe, como ela vai entender. Apesar de eu conversar com ela e falava, mamãe, você sabe que ninguém morre. E o que ela falava? Ela escutava. Sempre falei isso pra ela, sempre. E é isso, muita saudade. É uma pessoa que eu tenho certeza que ela já foi minha irmã, minha mãe, alguma coisa na minha vida. A gente
tinha uma relação muito, muito íntima, a gente nunca brigou, nunca discutiu, sabe? E é uma perda novamente na minha vida. Uma perda que está doendo muito. Apesar de saber que ninguém morre, que um dia a gente vai se encontrar. Mas está doendo tudo de novo. E eu me preocupo com ela, isso fica na minha cabeça. Eu me preocupo com a Mariana. A Mariana é uma menina sensível, com 16 anos. E é isso. Mas ela foi no momento que era para ela ir. Será? Ela foi no momento que era para ir. Ela não fez uma ação pensada no sentido de sair daqui. Certo? É isso que eu queria saber. Era a hora dela? Ela foi no momento que era para ir. Mas cada um vai de uma forma. Né? Então, a ação da situação, por mais trágico que pareça, é a partida. Tem uma justificativa de vidas e vidas? Pode ser que sim. Mas isso não apaga as ações feitas durante a vida e o momento que era para ir. Se não fosse dessa forma, seria de outra. Então, o impacto tem as suas consequências. No olhar, de cuidado, de atenção ao redor, né? Do chamar a respeito sobre o cuidado de moto, né? De passagem, de tudo isso. Chama-se atenção, porque não aconteceu com frequência nessa última semana também. Muito. Então, olha o momento que é. Então, olha a mensagem que se passa. Veja nesse todo da egrégora da cidade. Certo? Quanto pode se evitar de outras pessoas acontecer pela mensagem de uma semana com duas situações acontecendo, digamos que parecida. Agora sobre ela, era o momento que era para ir. Faz parte do desligamento. Mas faça oração. Já estou fazendo todo Faça dia. oração. Dê o nome dela. Eu falo com ela e com a Natália todo dia. Dê o nome dela para missa dela. Faça. Faça. Se sentiu no coração do mesmo jeito da sua filha, faça o que você fez. Faça. Não é sobre o... Todos que têm um desligamento têm um processo de aceitação. Isso faz parte. E aí quando acontece um acidente, imediatamente acontece um acolhimento, certo? E um sono profundo. Então, de acordo com o plantio e colheita, esse acolhimento é mais rápido e mais rápido. Ela era uma pessoa com coração imenso, ajudava todo mundo, era alegre, feliz. É isso que ela vai deixar. Todo mundo amava a Maria, todo mundo. Não tem quem não gostasse dela. Então, são os corações que ela foi tocando pelo caminho, certo? Então, Ela criou minhas filhas, criou minhas netas. Isso. Como se fosse filha delas. Ela era tão... O orgulho dela era dizer. Isso. Ela criou a Putinha e agora ela estava criando as filhas da Betinha. Ela era muito assim, ligada à minha família lá em casa, a gente chamava. A gente ama, eu amo ela. São vínculos universais, né? Vínculo, proximidade, perguntaram a respeito disso na semana passada, inclusive, sobre os vínculos que não são, né? Que vieram, pessoas que vêm com essa proximidade de forma inexplicável e não estamos falando de carne, porque não é só o vínculo de ser irmão, mas vem próximo, Foi, a gente estar próximo. De se encontrar. Isso, de se encontrar pelo caminho, ser vizinho, exatamente. Ser vizinho, trabalhar dentro de casa, trabalhar fora de casa, mas estar próximo. Ela era minha irmã. Eu falava que a Maria não era nada minha, ela era minha irmã. Já falei que a gente ia ficar juntas. Nunca ia abandonar ela, falava isso também para a Betinha. A Maria nunca. A gente vai ficar juntas. Ela foi mais uma que vai, eu fui. Mas o
me esperando. É que são vínculos muito fortes, porque são almas amigas. Então, essa sua certeza de almas amigas, tenha essa certeza no seu coração. Eu tenho, isso me conforta. Eu falei, vai ficar de novo, saudade. E daqui a pouco a gente se encontra. Mas pense que ela está descansando, não que ela está perdida, sofrida. Não é isso. O processo no momento de agora não é esse. E ela anda de moto há muitos anos, né? Muitos anos. Eu tinha medo, eu falava, Maria, cuidado com essa moto. E aconteceu agora. Pense nisso. O processo não é de sofrimento, é de desligamento. Num sono profundo por um tempo. Então, quanto mais a oração, como se estivesse envolvendo cada vez mais ela, né, no bálsamo de amor, para quando ela acordar, ela lidar de forma na continuidade. Certo? É verdade que nesses desencarnes de acidente, o espírito já é desligado antes? Na verdade, ele não sente nada, a dor ou a queda? Então, o acolhimento ele acontece imediatamente. Antes, né? Então, depende muito, mas acontece imediatamente. Acontece o acolhimento e levado para um local de acolhimento para não tá entender que sofrendo. não está perdido. E aí o pós esse momento é que é onde geram as consequências no sentido de revolta ou entendimento. Então nesse momento é um sono profundo num lugar de paz, num lugar de acolhimento. Que é esse processo, devido à forma como foi. Essa é uma forma de desligamento, um sono profundo. Quando tem doenças terminais, esse desvínculo ele vai acontecendo, às vezes até quanto encarnado, sabe? Sentindo que está indo, Isso, né? é. Então, mas quando acontecem nesses rápidos, assim, essas fatalidades, até externas e não internas, que não algo que aconteceu no corpo, e sim algum acidente, ele acontece no primeiro, porque senão a pessoa às vezes não, né, a alma ela sequer percebe, só leva um susto, então esse susto, digamos que pega um impacto e coloca no local de acolhimento, de sono, dorme, aí acorda, tem alguém ali, Até ter um entendimento que e passou. aí vai gerando as consequências da aceitação ou do entendimento, do processo, né, de consciência para o entendimento, entendeu? Mas vai um tempo, não é imediato. E quando é intencional, a pessoa realmente quer ir, ingere um veneno que é rápido e passa também por esse processo de dormir. Não passa pelo processo de dormir. Ah, Aí, quando é intencional, acaba acontecendo já a consequência direta, a consequência da dor direta. É como se já bate a consciência e aí já vem a dor. Por isso, essa diferença, porque não foi intencional. Então não tem esse processo do sono para ir acordando, certo? Já acontece o desvínculo imediato e o entender que continua ali. E aí aí bate a consciência e a dor, porque é a consciência de que continua. E aí o processo de aceitação e de compreensão, ou de revolta, né, o que for. Mas a diferença é que não acontece esse acolhimento do sono profundo, digamos assim. mas tem o acolhimento. O tempo inteiro, porque só não é visto devido à frequência energética. Mas é todo
segundo daqui da vida terrena, mas, né, a todo instante existe uma proteção. E se é pedido do coração, a misericórdia divina, o amparo acontece imediatamente. Né? Por isso que é esse processo de consciência, compreensão, a dor do arrependimento e o acolhimento. O acolhimento não significa que não vai continuar sentindo dor do arrependimento, entende? Mas o entendimento de que se foi, pedido de ajuda, tem o acolhimento, e aí a alma continua lidando com o sofrimento, com a dor do arrependimento, mas num local de acolhimento. Entende? Agora é diferente quando, além de tudo isso, ainda continua na revolta e não querer acolhimento, não querer nada, continuar querendo vingança, continuar querendo ou culpa, né? Porque aí é ao contrário do acolhimento. Aí não vê saída, né? Porque tirou a vida, aí continua na revolta, continua sem ver saída. Entende? O que mais? Certo? Não pense que está no sofrimento. Porque eu fiquei preocupada, como foi um acidente e assim, ela foi um pouco imprudente, porque ela teve um pouco de imprudência no ato. Ela ultrapassou pelo lugar da lugar que não era para ela ultrapassar, mas não foi nada. Acho que ela já estava acostumada a fazer isso, achava que não ia acontecer nada. Né? O impacto é muito mais para quem fica do que para quem vai. O impacto de um acidente é muito mais para quem fica do que para quem vai. A mensagem é muito mais para quem fica do que para quem vai. Entende? É isso. Isso porque todos precisam, o momento do desligamento do corpo vai acontecer de alguma forma. De todo mundo. Então, o impacto é mais para quem fica, né? O apego, a dor e a visão, inclusive, da história como um todo, impacta mais quem continua aqui. O processo dela é outro, de continuidade. Porque você fica com isso na cabeça, você se pega pensando, então é chocante. A mente terrena, ela traz essa fica mexida. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você fica impactada com o acidente, com a história como um todo, né? Quando vocês ficam sabendo de histórias assim. Então, se eu fiquei impactada com o acidente, como foi, a história como foi, que eu veja o que isso me chamou a atenção. Veja assim, porque me chamou a atenção, porque me preocupo com alguém, ou, né? Ou uma cena parecida já veio na minha cabeça e eu não entendia. Vejam que isso te chama a atenção, não no seu caso, mas se você não tem proximidade com aquele que estava no vínculo, por que chamou a atenção, certo? E faça por onde? É que quem fica, eu acho que fica na cabeça, ai, caiu, o caminhão passou em cima, então a gente parece que fica vendo aquela cena. Isso, é a cena, exato, é um pacto cena. da cena. E aí, por isso que a mensagem é mais para quem fica. A mente, ela faz com que dói, né? assusta, às vezes você não consegue dormir, às vezes nem pensando na partida em si, mas na cena, ou no que você viu, isso. Então... É muito triste, porque E meu assim, irmão estava no Rio de Janeiro, ele bateu, meu irmão assim, ele viajava muito, mas meu irmão sempre, ele dirigia. Nesse dia foi um senhor que foi motorista, e ele era espírita, esse senhor que foi junto com ele. Falou, eu vou dormir aqui, aí quando a gente vai chegar no hotel, nesse dia o meu irmão faleceu, por quê? O cara bateu de frente com o cavalo entrou, morreu meu irmão e esse senhor. Aí roubaram tudo lá do meu irmão, deixaram ele sem roupa, só com a RG do lado. Aí o cara lá do Rio de Janeiro ligou e falou, olha, você conhece o Marcelo? Aí meu pai que atendeu. Então, ele morreu? Sim, meu pai já estava doente.
recebeu foi uma situação muito assim, chocante, como você falou. Isso. Então a gente fica imaginando a cena. O que ele passou. O cavalo, Isso. o cérebro, ele pelado, que o carro caiu na... Tá tudo. Eu falo, Em gente... câmera lenta, parece que Não, passa. exato, parece que você está vivendo aquilo. É muito triste para nós. Isso. Porque é aquilo que você falou, na hora dele limpar, foram lá, ele foi acolhido e foi dormir. Isso. Acredito que ele já esteja até reencarnado, já faz muito tempo. Mas você contando isso... Faz reviver. Exatamente. Nossa, é muito chocante isso. Imagina, então, um policial, pro meu pai, seu filho, então é seu filho, né? Então, ele tá aqui. Não, descreveu. Aí tá aqui, sem roupa, com o RG do lado. Roubaram tudo dele. Tudo. Falo, gente, é muito louco isso. E o cara falando como se fosse, olha, então traz um quilo de carne. Uhum. Desse jeito. Não teve nem abaixou de falar, olha, aconteceu um acidente, você poderia mandar um familiar aqui? Ele está no hospital. Qualquer não tá coisa. bem. Mas não, olha, um acidente que eu bati o carro dentro do futebol. Eu falei, meu pai, você contando, eu estava vendo a cena, entendeu? Que a gente Nós tem que aprender a ver a cena. Nós ficamos chegou e ela partiu para um lado bom. A pessoa que me ligou, que estava do lado da Mariana, falou assim, você conhece a Maria da Conceição? Eu falei, conheço. Ela caiu de moto, o caminhão passou por cima dela. Ela já está morta, mas bem assim também. Então, não choca. É que a pessoa deve estar chocada também, estamos sabendo Não, como mas começar. aí foi pra você no telefone. No telefone, Isso. a pessoa que estava do lado, com a Mariana, com a filha dela, e ela deve ter pedido para ligar Pra para ligar mim. pra você. Uhum. E falou bem assim, eu falei, mas ela caiu de moto? Foi. Só que ela morreu porque o caminhão passou por cima. Ai, não, choca. Imagina o cara ligar para encontrei um corpo, tá assim, tá pelado, Isso. só com o RG do lado. Aí você imagina o que, né? Então, por isso que, você entende? As ações e o que gera o trauma. E é onde isso fica na mente. Então, tentem, né, dar esse olé no pensamento, porque isso é outro cuidado. O cuidar da imagem da tragédia é uma das partes do luto. É uma das partes do luto. Né? Essa situação. O luto é a saudade, né? O sentimento, a perda, a ausência, né? O ter que justificar para as pessoas, o ter que falar, o ter que viver com toda a falta, né, da presença física. E aí, além disso, a pessoa pergunta como foi, o que foi, quem estava, com quem estava. Então, e aí quando é uma tragédia, aí vem todo um contexto junto, que aí você tem que contar ou falar. Então, esse quanto você cuidar disso e respeitar esse seu tempo, esse seu processo é muito importante para você entender em que momento você está preparado para falar, ou se você está preparado ou não para falar sobre a tragédia em si, a situação em si, não sobre a ausência, a falta, o carinho. E isso faz parte do luto também. Uma hora vão fazer isso quando você partir, porque a certeza é que todos vão, que a continuidade da vida não é aqui. A continuidade da vida é a alma e não o corpo físico. Essa é a verdade. Isso veio na minha cabeça, porque eu estou sempre lendo, me instruindo, eu falei, só tá a carne dela lá, só um pouco, ela não tá mais lá. Isso. A Maria não, até pelo que ela foi aqui no planeta, sabe? Eu só tenho certeza. Isso. Gostaria que, até falando do luto, né? O importante, acho que a gente entender da importância que é mesmo num momento tão duro, a forma como você fala. Eu tive essa semana essa dura missão de falar para 2 senhoras que o irmão tinha falecido. E realmente é uma coisa, e para o meu pai também, né? Antes ainda falei com o meu pai. Então são sensações, assim, é bem difícil. Então a gente ter isso em mente ajuda de repente nesse luto, para não criar esse trauma na vida da pessoa que não tem essa busca. Isso. Claro que a morte é a morte, vai ter o trauma da morte, mas pode ter derivados piores.
E aí também eu vou me estender até uma outra coisa também que acontece muito hoje. E eu como um guarda, principalmente eu percebo muito, eu tenho muita preocupação de fazer, é a tal da rede social. Porque a gente vê uma foto de alguém e a gente pega aquela foto e só compartilha, a gente vai nos grupos e manda, olha o que aconteceu. Mas olha o que aconteceu, tem um nome, tem um parente, tem uma família, tem muita gente envolvida. E quando as pessoas veem aquilo, a gente choca. Porque aí quem está comentando ali, e esse é o ser humano, vai para um lado e daqui a pouco está falando mal da pessoa que você já perdeu ali, e aí tem alguém falando mal. Aí daqui a pouco o outro está dizendo que o outro foi certo, aí vamos pegar o outro, vamos matar, vamos fazer, sabe? Então acho que é tentar ter essa consciência de todas essas derivações que o luto pode trazer. É verdade. Enfim, desculpa. São a responsabilidade e o respeito. Volta-se para o respeito, né? O respeito daquele que fica, o respeito com aquele que se foi, né? O respeito da forma como foi, não importa se fez, se não fez, se fez intencional, se não fez intencional. O que importa é que existe uma alma que se desligou, existem familiares que estão vinculados a essa alma e continuam aqui no planeta como encarnados. Existe uma história por trás de qualquer ação feita. Quantos estiverem envolvidos, existe todo um contexto, uma história. E a visão de um, a visão de outro. Então, quem é você para julgar ou para, né, criticar ou falar qualquer posição da história? O seu papel, quanto ser humano, é acolher aqueles que ficam num abraço, numa palavra de incentivo, numa ação quando é próximo, numa ação de ajuda. E se você não é próximo, é orar para que aquela alma foi no momento que tinha que ir e que os irmãos que se mantêm aqui não se apeguem à tragédia, não se apeguem à dor e consigam continuar a sua trajetória e o seu compromisso aqui quanto encarnado. Essa é a mente. Não cabe a ninguém julgar ou falar ou apontar ou dizer se estava certo, se estava errado, se foi imprudência ou não foi imprudência. A história não é essa. Né? A história é o desligamento e o vínculo familiar envolvido, o vínculo daquela alma e de todas as outras. E a mensagem que se fica de uma história como essa, né? O impacto que gera em outras famílias que nem fazem parte dessa história, para que seja impacto positivo, né? De atenção, de cuidado. Mais alguma pergunta? Mais alguma fala? Durante esse mês, estou vivendo, não mês de maio, período de um mês, eu estou vivendo um período meio crítico, que me desestabiliza, porque coincidem algumas datas que são mais dolorosas para mim. Primeiro, o desencarne, depois vem a Páscoa. Aí o aniversário que seria de nascimento, agora o Dia das Mães. Então, se concentra tipo no período de um mês. Tá? E por mais que eu tente ficar forte, eu me sinto frágil, sabe? É uma coisa que eu não tenho controle. Eu tento, saio de casa, faço um monte de coisa, eu vou para Santos. Mas aqui dentro de mim, eu me sinto vazia. Mas nesse período, eu sei que eu vou superar. Vai passar Dia das Mães, tudo bem. Aí toco em frente. Mas eu estou meio frágil agora. Realmente está meio... aperta mais o peito. Sinto mais falta. E tá tudo bem com isso. Estranho seria se não sentisse isso. Entende? Pela presença, pela falta da presença física, né? Pela sensação da proximidade da alma. Pelo vínculo que existe. Então, estranho seria se não sentisse. Isso não é fraqueza. Isso é o lidar com a ausência. Né? E com a ausência e a saudade da presença física, né? Do afeto, do apego, do abraço. Né? E tá tudo bem com isso. Desde que eu saiba que é um período que vai passar. Desde que eu perceba que o período passou e eu deixei de sentir. Caso essa dor continue, aí eu busco ajuda por essa dor, porque é para ela passar.
para ela amenizar. Entende? Então é isso. Então, não se culpe por sentir. Estranho seria se não sentisse. Mas hoje você tem consciência que é um período, você tem consciência do porquê sentir isso. Se Porque isso acolha. já aconteceu 5 vezes, Sim. já faz 5 anos. Se acolha. Depois fica mais leve, mais claro. É isso. Se respeite, se acolha. Obrigada. Mais alguma coisa? Muito bem, então, vamos indo. Que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e fé. Como disse no início, né? Como a moça disse no início sobre o início da Luz de Maria, que passou a ser o nome Luz de Maria, né? Foi um início não proposital, mas dentro de um grande planejamento. Então, tinha que começar o que tinha que começar, e que bom que começou o que tinha que começar. São 5 anos, não são 5 dias, e que tenham muitos e muitos anos pela frente de luta, perseverança, insistência, pé no chão e porta aberta. É isso. Enquanto estiver a porta aberta, né, os irmãos estarão aqui e a egrégora da Luz de Maria também permanecerá viva e firme. Não é a porta aberta da casa, é a porta aberta do coração. Lembre disso. É a porta aberta do coração. E é isso. Paz e luz a todos.